A paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E hoje eu gostaria de trazer aqui para vocês um testemunho, uma experiência espiritual que eu tive. Que começou quando eu decidi, então, fazer a obra do Senhor, usando o meu computador. Eu queria daí é, comprar um microfone, assim, para eu, né, ficar melhor o áudio e tal. E daí eu fui usar o computador. De repente, sim, o computador estragou. Tipo, queimou SSD do computador, queimou o monitor, queimou a placa de vídeo. Tipo assim, tava fora do normal aquele ali, assim, tipo, porque é, eu, quando eu decidi fazer a obra do Senhor ali, usando o meu computador para editar o vídeo, para colocar o áudio do microfone que eu tinha comprado, começou a dar um monte de problema, assim, dava pra ver que tinha um fundo espiritual ali, sabe? Naquele ali. Então, daí eu fui lá, comprei todas as coisas que tinham queimado, que tinha estragado, né? Pra fazer o computador funcionar de novo. E comprei daí o microfone, comprei luz, daí é, paguei pra consertar o meu computador. E daí eu comecei a. Chegou no primeiro dia, para eu instalei todas as coisas, daí coloquei um. Baixei um editor lá, comecei a mexer no editor para tentar aprender como que eu ia fazer. Tava aprendendo a usar esses equipamentos novos ali. E daí, nesse dia, no primeiro dia que eu aprendi a editar, que eu ia fazer o primeiro vídeo, começou uma dor de dente terrível. Começou bem na hora que eu comecei a aprender a mexer no editor. Comecei a mexer no editor para aprender como que eu ia usar, como que eu ia fazer funcionar o microfone ali no computador, ali, separar o áudio do vídeo, como é que eu ia fazer. Tava tudo com os equipamentos ali ligado, a luz, tudo. Começou uma dor de dente terrível ali que eu não conseguia fazer a obra de Deus. E foi muito sofrido. Esse dia foi muita provação ali, que era no meio da madrugada. Se fosse de manhã cedo, assim, de meio da tarde, eu tinha ido no dentista, tipo, na hora, assim, sabe? Porque tava muito difícil ali aquela dor. Mesmo com aquela dor terrível ali, que eu tava no dente, eu, eu consegui aprender a mexer no editor ali, consegui fazer a gravação do vídeo, que eu tinha separado esse conteúdo ali naquele vídeo, porque era muito importante, eu queria gravar com os equipamentos novos, que era um vídeo que eu falo sobre as ligações de almas. Aquele vídeo ali, eu tava numa dor terrível de dente, que tava dando em mim ali naquele momento. E eu orava, pedindo a Deus ali pra me curar daquela dor ali, pelo menos pra eu fazer a fazer a obra do Senhor ali com aquele áudio melhor ali. E aquele primeiro vídeo que eu faço de ligações de almas, eu tô passando por essa aprovação ali, naquela dor de dente, né? Mas consegui fazer. Então, assista esse vídeo aí que é muito importante, porque o espiritual ali, as trevas ao redor deve estar tendo muita batalha espiritual ali ao redor ali entre os anjos de Deus e os demônios ali. E os inimigos estavam tentando talvez atrapalhar ali, né? A obra do Senhor ali. E eu falo talvez atrapalhar porque esse era meu pensamento lá na hora, assim, né? Ah, talvez seja espiritual ali. Eu comecei a orar, repreender todas as trevas, né? E consegui fazer o vídeo, né? Daí, quando eu dormi, eu sonhei com o que estava acontecendo no reino espiritual naquele momento. E eu me vi na frente do computador e do lado do monitor tinha um demônio, bem do lado do monitor, assim, me olhando assim, ó, direto. Era uma mulher que era um demônio, coisa mais feia, assim, era igual aquela mulher do exorcista lá. Então, tinha um demônio ali causando aquela enfermidade ali, aquela dor de dente, para tentar impedir eu de fazer a obra de Deus. E daí não foi só o suficiente. Tipo, foi no. Passou. Então eu gravei os vídeos ali e tal.
tive essa confirmação em sonhos que Deus me revelou a verdade do que estava acontecendo ali. E daí eu, alguns dias depois, eu em casa, um pouco antes de dormir, naquele dia ali eu planejei, hoje eu vou ter tempo para gravar mais vários vídeos lá e fazer a obra de Deus, né? Naquele dia ali. Daí eu na geladeira fui pegar uma água ali pra tomar antes de dormir ali. Aí quando eu fechei a geladeira ali assim, eu vi um homem agachado passando correndo assim, ó, na minha cozinha. Passando correndo assim, foi pra parede assim do banheiro assim, sabe? Tipo, daí eu olhei assim, eu pensei assim, tipo, quando acontecem umas coisas sobrenaturais assim, de visão espiritual, tipo assim, a gente demora um pouco pra digerir, sabe? Só depois que você vai digerir o que aconteceu. Mas eu tive essa visão, né? De alguém agachado passando correndo assim. Aí fui pro meu quarto, fui orar antes de dormir. Terminei de orar, deitei pra dormir, daí na cama. Daí quando eu deitei, o Espírito Santo me revelou um rosto de um demônio. Um rosto de um demônio, coisa mais feia assim, que era aquele que eu tinha visto. Ele agachado correndo. Ele ter, o Espírito Santo de Deus ter me revelado ele agachado correndo pro lado, simbolizava ali que havia um demônio que estava escondido ali dentro da minha casa. E foi isso daí, o significado dessa visão. Só que na hora eu não entendi na hora, né, o significado. E daí, quando eu deitei e fechei o olho pra dormir, começou a vir a imagem de um rosto de demônio assim. Eu comecei a orar, orar, comecei a repreender, já começou aquela batalha, aquela oração de guerra, de batalha espiritual ali. Aí veio, eu ouvi, veio um pensamento na minha mente que veio de uma forma que eu não falo. Então, veio um pensamento muito forte na minha mente assim, que disse assim: a vida é dura, para tudo tem limites. E eu não falo assim, eu nunca falei dessa forma assim. E era aquele demônio ali, que tava ali, que tava escondido ali e que eu vi o rosto dele. E depois ele veio falou no meu pensamento assim, e tipo assim, ele falou daquela forma pra tentar me impedir de fazer a obra de Deus ali. Porque eu trabalho, né? Enfim, eu não sou, eu faço a obra de Deus assim, mas eu tenho umas coisas para fazer, assim, ó, eu trabalho, tenho que ter uma vida no secreto com Deus ali, tudo, me fortalecer espiritualmente, que isso aqui é uma consequência do que acontece no secreto. Quando você vai na igreja, uma igreja estar em comunhão com seus irmãos e irmãs em Cristo, é uma consequência do que acontece no secreto. Então você tem que ter uma vida forte com Deus ali. Então, quando ele veio me falar isso, ele veio para tentar me desanimar para continuar, tentar me impedir de continuar a obra de Deus ali. E ele falava assim, né? A vida é dura, para tudo tem limites. E daí eu fui repreendendo as trevas ali, oração, expulsando o demônio ali, e daí consegui dormir em paz, né? Porque até na hora de dormir o inimigo vem daí pra tentar incomodar a gente até na hora do sono. E daí eu passou, acho que no, quando eu acordei nesse dia, fiz a obra do Senhor. E na oração antes de ir para o trabalho, sair para o trabalho, veio uma visão de um demônio, assim. Veio uma visão de um bode, assim, na minha visão. E acho que essa foi a visão mais comprida que eu tive de olho fechado, de oração ali. Eu abri o olho, fechava assim, e ficava aquela visão ali do demônio ali, assim. E eu orando, 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 orando. Eu fiquei, tipo, com aquela visão ali, eu acho que mais de um minuto ali direto na minha visão ali. E geralmente visões duram 2 segundos, uns 3 segundos. Tipo assim, visões espirituais não duram tanto tempo assim. E eu fiquei orando ali assim, até aquela imagem da minha visão sair, sabe? E daí, tipo assim, eu continuei fazendo a obra de Deus, sabe? Quem acompanha, as poucas pessoas que acompanham o canal, eu dei uma diminuída porque
eu precisei me fortalecer mais no secreto, eu precisei é, me fortalecer mais nas minhas orações, sabe? Fortalecer mais nas minhas leituras da Bíblia, nos meus estudos, nos meus dias de comunhão com o Espírito Santo de Deus, sabe? Me fortalecer mais no secreto, como eu disse, a nossa vida principal com Deus é no secreto. E o resto é consequência daí quando você vai na igreja, quando você faz a obra do Senhor, quando você vai evangelizar alguém, é uma consequência do que acontece no secreto. Então, isso foi. Tudo isso Deus permitiu acontecer na minha vida, porque eu me questionava assim: será que eu comprar esses equipamentos para ajudar a fortalecer a obra do Senhor, será que tá do agrado dele? Será que ele tá feliz com isso? Será que é da vontade dele eu fazer isso? Será que melhorar o áudio, melhorar a imagem dos vídeos, será que é do agrado dele fazer isso? Então, ele me ele permitiu, ele permitiu as trevas atingir eu ali numa proporção para eu entender que aquilo ali estava atingindo as trevas, aquilo ali está atingindo o inferno. A obra do Senhor ali, quando essa obra alcança uma vida e aquela pessoa recebe no coração dela o evangelho, ela aceitou o próprio Senhor Jesus Cristo e a gente não tem noção da grandeza que é isso no reino espiritual. Mas nós estamos aqui para servir o próximo, para evangelizar, espalhar a palavra e de pregar o evangelho a todo lugar que você for, porque foi Jesus que disse isso, foi Jesus que mandou, então nós só estamos apenas obedecendo o que ele mandou fazer. Então, nós temos que fazer o que está ao nosso alcance a fazer. Foi isso, Deus permitiu o inimigo tentar me atrapalhar na obra várias vezes já, sabe? E foi para que eu entendesse que aqueles equipamentos ali estavam no agrado dele. Deus estava feliz com aquilo ali. Era da vontade de Deus aquilo ali. Então, Deus permitiu isso, né? Para que eu enxergasse essa verdade e tirasse essa dúvida de mim, né? De que você contribuir ali, melhorar a obra de Deus ali para alcançar mais vidas é da vontade de Deus. Então, fiquei muito feliz, né? Depois das provações ali, depois de todas aquelas batalhas espirituais que eu passei no início, de que eu tinha comprado os equipamentos, eu fiquei feliz porque aquilo ali estava do agrado de Deus. Eu fiquei feliz por estar conseguindo fazer a vontade de Deus ali, sabe? Muitas vezes a gente não sabe, muitas pessoas não sabem se estão fazendo a vontade de Deus ou não, às vezes tem dúvidas e tal, e Deus tem uma forma sempre de responder. Era esse testemunho que eu queria trazer, né? Que isso tem muitas batalhas espirituais por trás de eu trazer um vídeo aqui para você. Então por isso que eu também me afastei um pouco, diminuí a quantidade de vídeos, mas agora eu tô voltando com mais frequência nos vídeos para evangelizar, trazer, mas entendem que existe muita coisa por trás que acontece. Ao você fazer a obra de Deus, você ser usado por Deus para fazer a obra dele, para você evangelizar, você levar a palavra de Deus às pessoas, essa obra de Deus aqui na internet, é, muita coisa, muitas batalhas espirituais acontecem para a gente conseguir trazer aqui o evangelho, para eu conseguir trazer aqui Deus me sustentar na hora de falar, do Espírito Santo falar através de mim, para chegar o evangelho até no seu coração, sabe? Existe grandes batalhas espirituais que acontecem para eu conseguir fazer acontecer aqui a obra do Senhor, mas Deus me sustenta em tudo. A vitória é de Cristo já há muito tempo já, sempre foi e sempre será a vitória de Cristo. Então, eu espero que isso tenha fortalecido a sua fé, alimentado o seu espírito. A paz do Senhor a todos, até a próxima.